Nós continuamos com o assessor técnico da Secretaria do Meio Ambiente, Marcelo Ribeiro, falando sobre o Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas, ENCOB. A gente deixou para esse bloco aqui como é essa participação popular, se a pessoa pode se interessar e como ela deve se envolver nessa participação, qual é a representatividade popular? Muito bem, Miguel. Esse encontro, especificamente do ENCOB, ele tem algumas características. A primeira delas é gratuito. A pessoa tem que se inscrever pela internet. Tem um site, o ENCOB, ENCOB, o Encontro Nacional dos Comitês de Bacia. Lá tem um link para se fazer a inscrição, totalmente gratuito. Não tem necessidade de ser vinculada a nenhum órgão público ou mesmo uma organização não governamental. Então, é uma semana, começa no domingo, já com alguns cursos oferecidos pela Agência Nacional de Águas, Água, Comunicação e Sociedade, o que é um comitê de bacia, para o que serve o comitê de bacia, legislação referente a recursos hídricos, enfim. Então, uma capacitação, uma forma da sociedade, dos alunos, aqueles interessados na questão das águas, todos nós temos diretamente esse interesse, porque 70% do nosso corpo é água. Sem água você pode até fazer greve de fome, mas greve de sede eu nunca vi. Se você ficar mais de 2 dias sem beber água, você definha e acaba falecendo. Então, é importantíssimo, é um assunto que interessa a todos nós. Mais ou menos o nosso planeta também tem 70% dele água, só que 2% água doce. Desses 2%, 1% estão nas geleiras, os recursos nas geleiras, e 1% ou até menos, 0,8%, disponível para saciar a sede de mais de 7 bilhões de almas, que é a população atual do planeta. Nós estamos no 16º encontro. A experiência dos outros 15, efetivamente valoriza essa participação popular? Não tem a menor dúvida. Agora, o que acontece? Havia também uma queixa, havia uma insatisfação por parte dos membros dos comitês com as edições anteriores. Por quê? Porque eles achavam, como é um encontro de comitês, muitas vezes os comitês não tinham protagonismo nesse encontro. Então ficavam numa situação de coadjuvantes, quando na realidade é um encontro de comitês. Então esse encontro de comitês, até para usar uma expressão que tem tudo a ver, vai ser um divisor de águas dos outros. Nós, inclusive, influímos diretamente na própria temática, na formatação do evento, de tal sorte que hoje, pelo modelo atual, efetivamente os comitês vão poder discutir as suas agruras, suas dificuldades, seus percalços, os seus desafios, suas oportunidades, dando ao comitê o papel central, o protagonismo efetivamente na discussão. Então, serão técnicos das mais diversas áreas que virão, mas para discutir, para debater, não numa situação em que os comitês fiquem passivos, apáticos, apenas escutando. Então, haverá essa sinergia, haverá essa troca de experiências, mas, repito, com os comitês participando ativamente das discussões. Então, isso enriquece e trará, sem dúvida alguma, para aqueles que estarão assistindo, um momento ímpar de poder se inteirar daquilo que há de mais odierno, de mais moderno na gestão dos recursos hídricos. Como é formado um comitê? O comitê parte, primeiramente, da necessidade que vislumbra o poder público estadual de formar um comitê. Então, por exemplo, o Rio Coruripe. Viu-se que o rio, complexo, com problemas ambientais, começa um processo de mobilização. A secretaria começa a procurar os interessados, instituições, governos, prefeituras, câmaras municipais, entidades de pesquisa, enfim, os usuários, os irrigantes, fazendeiros, etc. Aqueles que efetivamente usam aquele curso d'água. Então a secretaria começa esse processo de mobilização, de ausculta à sociedade, nos seus mais diversos segmentos, e a partir daí começa esse processo de mobilização. Uma vez mobilizada a sociedade, é criado o comitê através de um decreto estadual, evidentemente no caso dos rios estaduais, ou um decreto da Presidência da República, em sendo um rio federal. E a partir daí começa efetivamente a funcionar o comitê. Um comitê, ele tem que ter o apoio do Estado, porque nós sabemos todos que há uma dificuldade, por exemplo, um pescador. Como você vai fazer uma reunião em Palmeira dos Índios, vai tirar um pescador lá da zona
de pesca lá, da colônia de pesca de Coruripe para levá-la a Palmeira, para passagem, alimentação. Então, o Estado tem que aportar recursos, tem que dar, né, fomentar essa logística para que essas pessoas possam efetivamente participar. E trazendo também especialistas, né, criando o plano de gestão da bacia. No Rio Coruripe, como tem vários cursos d'água de menor, né, monta, ao invés de uma comitê do Rio, é da região hidrográfica, por aí vocês têm o Rio Riacho Adriana e outros rios menores, para que seja toda aquela região hidrográfica. Como funciona a evolução de proposta? Por exemplo, o pescador de Palmeira dos Índios tem uma proposta. Como é que ele vai ser ouvido dentro do comitê? Como é que isso vai repercutir, por exemplo, numa decisão nacional, já que temos rios municipais, estaduais e federais? Aí que está, não temos municipais, tá? O domínio das águas é estadual ou federal. O município, muito embora isso aí inclusive é um entrave, muitas vezes um paradoxo, porque o município ele tem a prerrogativa do parcelamento do solo. Então, não raro, o município autoriza, licencia uma obra, né, por exemplo, um condomínio, numa área de recarga de aquífero. Isso pode, evidentemente, criar problemas futuros com o próprio curso d'água. Então, você tem que fazer essa engenharia, né, administrativa, é complexa. Mas, o caso que a sua pergunta especificamente, isso é demandado por exemplo, a Federação dos Pescadores de Alagoas tem uma determinada demanda, ali está havendo uma mortandade de peixe, tá? Tem uma atividade comercial que está lançando efluentes, poluentes no rio. Então, efetivamente, essa demanda é levada ao comitê. Se o comitê não tiver meios, instrumentos de dirimir ou de resolver essa situação, é encaminhado, então, para o Conselho Estadual dos Recursos Hídricos, que, no âmbito estadual, é o órgão máximo para definir as situações. Então, o comitê ele tem esse papel de, num primeiro momento, numa primeira instância, ser, né, o articulador, daí o nome, né, do INCOB como comitê, como articulador político das águas, mas no plano federal é o Conselho Nacional dos Recursos Hídricos e no plano estadual o Conselho Estadual dos Recursos Hídricos, que coincidentemente está havendo uma reunião, né, no dia de hoje. Na prática, o encontro nacional vai trazer gente de todo o Brasil e tem algumas pautas em comum. Sim. Esse encontro é deliberativo, vai definir políticas, pode sugerir políticas? Ele tem um aspecto propositivo, né? Espera-se criar a chamada Carta de Maceió, em que nós vamos sintetizar, procurar resumir, sintetizar todo esse envolvimento, toda a participação dos mais diversos setores. Então, haverá a possibilidade de mesas de diálogo, por exemplo, mesa de diálogo para falar do semiárido, né? A convivência com a semiaridez, a questão das secas, estratégias para o convívio sustentável com a semiaridez. Mesas de diálogo para tratar da cobrança dos recursos hídricos. Mesas de diálogo para tratar questões relacionadas ao setor elétrico, que é um problema seríssimo no Brasil. Você acompanha, Miguel, é a questão, por exemplo, que esse embate que está havendo hoje dos usuários, dos demais usuários, existem, né, dentro dos recursos hídricos conflitos, diversos interesses, todos esses legítimos. Você tem o interesse dos transportadores aquaviários, você tem o interesse dos irrigantes, dos fazendeiros, o interesse do próprio governo para a geração de energia, porque a matriz nossa energética é a água, né, a hidroeletricidade, e efetivamente hoje quem dá as cartas na questão hídrica é o setor elétrico, porque eles argumentam, e até com uma certa razão, de que se não houver uma reserva de água, né, nos grandes reservatórios, Sobradinho, Três Marias, né, próprio aqui em Xingó mesmo, o Brasil pode parar por falta de energia. Então, mas isso é uma coisa complexa, porque a lei diz, numa situação de escassez hídrica, a prerrogativa, ou seja, a prioridade inicial é para a dessedentação humana e animal. Primeiro, abastecimento humano e a dessedentação dos animais. Mas, na prática, hoje, o que acontece? Quem dá as cartas, quem tem, né, o cacife, quem tem a banca, é o setor elétrico. E isso vem provocando embates dos mais diversos aqui no Rio São Francisco, então, que é um rio que entrou em colapso total na capacidade de fornecimento de água,
E, por exemplo, nos preocupa com muita seriedade, por exemplo, o projeto da transposição do Rio São Francisco. E obras relevantes para o Brasil, para o desenvolvimento brasileiro, elas em alguma época e oportunidade sofreram solução de descontinuidade para atender interesses, por exemplo, de índios, de colonos, interesses públicos até de pescadores, por conta do impacto ambiental. Sem dúvida alguma. Então, exatamente por isso que todos esses interesses, eu repito, são legítimos, nós não podemos desmerecer, né, uma comunidade indígena que tem naquela sua área a fonte da sua sobrevivência, da sua subsistência. É preciso conciliar, isso é muito complexo, e eu repito, hoje a grande crise no Brasil, além dessa seca, é a crise de gestão. Então nós temos que qualificar gestores públicos, prepará-los para o futuro, porque o que os estudos apontam aí, nesse cenário de mudanças climáticas, é cada vez maior uma escassez no fornecimento de água. Isso, consequentemente, trará, né, grandes dificuldades, a população aumentando. Temos que racionalizar o uso da água, temos que melhorar os equipamentos de fornecimento de água, acabar com o desperdício. Então, tudo isso faz parte de um contexto que, evidentemente, o INCOB está inserido e vai, né, se defrontar com todos esses desafios. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Miguel. E o Pauta Especial fica por aqui. Voltamos na semana que vem. Até lá.